Galerinha do nono, tudo bem? Vamos continuar nossos assuntos. No vídeo anterior, nós falávamos sobre os conectivos dentro das orações coordenadas. A gente falava das conjunções, né? E dos tipos de orações coordenadas, das sindéticas. Falamos são 5, falamos das aditivas, das adversativas e das alternativas, dos 3 As. Vamos falar agora das conclusivas e das explicativas. Bom, o que difere todas elas é a situação do significado das suas conjunções, né? As conjunções aqui, esses conectivos, eles não são simplesmente para ligar, mas eles têm um significado, né? A oração principal com a sua coordenada, elas estão ali justapostas, atreladas, são independentes, né? A gente falou sobre isso, mas o conectivo, a conjunção, vai determinar o significado. Isso que diferencia os 5 tipos das coordenadas, né? Explicativas e conclusivas. A ideia de conclusão, vamos pegar a primeira conclusão, é uma ideia de fim. Finaliza o assunto que a primeira oração levanta. Então, na conclusiva, a gente finaliza. Enquanto na explicativa, eu tenho a oração principal e a segunda vai me dar um motivo para a existência da primeira. Temos algumas conjunções para cada uma delas. E a gente tem que tentar guardar, na média de umas 3, mais ou menos, 3, 4 de cada uma, mas todas elas atreladas ao seu significado. Então, vamos lá para um exemplo de uma conclusiva. Você é o pai da criança. Por isso, é o responsável por ela. Ponto. Eu concluo que se a pessoa é pai e mãe daquele menino, então eu concluo, eu finalizo, eu fecho a ideia de que eles são os responsáveis por aquela criança, né? Por aquele menor de idade. Então, eles são responsáveis tanto pelos atos quanto pelos cuidados com aquela criança. Certo? Um exemplozinho de conclusiva. Um exemplo de uma explicativa aqui para vocês. Ela deve estar doente porque faltou a aula. O motivo dela ter faltado a aula, provavelmente, é o fato dela estar doente. Esse é o motivo da ausência dela na aula. Percebam que o significado que traz para a gente, fecha a ideia que as conjunções trazem, né? Uma completa o sentido da oração principal, nesse sentido do significado. Conclusiva, eu tenho logo, por isso, deixa eu deixar duas só. Explicativa, eu tenho porque, pois, eu tenho que. Atenção para o pois. O pois eu já coloquei uma listinha, uma tabela lá no Google Sala de Aula, que eu quero que vocês deem uma olhada lá, além da lista de exercícios, lógico, que aí agora, claro, a gente vai misturar todas as coordenadas e a gente vai fazer agora um apanhado, vamos praticar, né? A gente precisa entender, mas a gente precisa praticar. E o pois é uma conjunção que a gente tem que tomar um cuidado, porque ela é geralmente uma explicativa. O pois geralmente vem na explicativa. Só que tem uma circunstância, quando ela vem pós-posta ao verbo, que ela se torna uma conjunção conclusiva. Então, tem a tabelinha com mais exemplos e com as regras, que eu preciso que vocês visualizem, né, essa situação, as presenças e ausências de vírgula, colocação das conjunções, e principalmente nessa questão do pois, para a gente conseguir diferenciar quando é que ela está assumindo o papel de uma conclusão, e quando é que o pois, que em regra, né, ela vem mais para a explicativa. Ok? Então, olha só, das nossas 5 orações coordenadas: alternativas, adversativas, aditivas. Vimos hoje explicativa e conclusiva. Todas elas, não existe a dificuldade
Nossa, oração coordenada é complicada. Não, a gente tem que entender o conceito e as regras para a gente conseguir aplicar. Lembrando que a presença das conjunções, elas não são meramente situações de conexão. Elas estão ali para conectar a oração principal com a coordenada. Sim, o papel delas é unir, conectar. Mas tem o seu significado. O seu significado é que vai dar a elas a classificação. As suas conjunções vão determinar a classificação. O significado que essas conjunções vão apresentar naquela coordenada é que vai trazer a sua classificação, ok? Encerramos assim, ainda em forma de revisão, as orações coordenadas. E sobre elas, eu acabei de falar, a gente vai ter uma lista de atividades. Gostaria que vocês olhassem, lá tem os combinados de datas. E a partir daqui a gente vai começar a seguir com um pouco mais agora, assim, matéria nova, né? Até aqui foi ainda revisão, mas a partir daqui a gente vai avançar um pouquinho mais na matéria de gramática, na matéria nova propriamente dita, tá bom? Então até o próximo vídeo. Beijo!